Olá, seja bem-vindo ao Não Alimente Zumbis, eu sou a Nath e venho aqui para falar sobre um filme que estreia apenas dia 16 de março, mas que é muito importante eu falar sobre meus sentimentos em relação a ele neste dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, que é um dia marcado por luta, né, por resistência, por afirmação. E este filme, Medusa, é sobre isso, é sobre quanto a sociedade coloca mulheres contra mulheres o tempo todo e quanto a gente pode se apoiar, a gente pode crescer e a gente pode, né, amplificar essa luta juntas, sem essa divisão que o machismo impõe pra gente. Medusa é um filme dirigido pela Anita Rocha Silveira, também com o roteiro dela, que vai trazer uma trilha sensacional. A trilha deste filme, vocês não têm noção. E o nome, ele é muito específico, ele é muito poético, que vai fazer com que essa história que a gente vai seguir junto com a Mariana, né, a nossa protagonista, ela realmente crie significado dentro da gente. Vem que eu vou te falar mais um pouquinho, mas sem spoiler, tá? Medusa é um filme nacional de terror que vai acompanhar a Mariana e o seu grupo de amigas e companheiras de igreja, né, que são chamadas Preciosas do Altar. E elas fazem ali um grupo, não apenas dentro da igreja, mas também fora, para atacar outras mulheres. Sim, a diretora falou que ela usou muito para criar essa história a questão toda de, né, bela, recatada e do lar, a opressão da sociedade, do machismo, também dessa questão religiosa em cima da mulher, não apenas em relação a uma igreja, que ela usa, é claro, a referência a uma igreja evangélica, mas a gente enxerga e vê como todas as crenças elas podem ser opressoras em relação ao papel da mulher na sociedade, ao papel da mulher dentro de casa, ao papel da mulher em relação à família, ao seu marido, e também essa questão de ser subjugada a alguém, a algo, e sempre sendo colocada nesse conflito diário contra outras mulheres, porque Medusa, a gente tem aí na mitologia grega a história da Medusa, né, que foi transformado os seus cabelos em cobras e o seu rosto, né, foi transformado de tão feia que ela ficou, cada um que olhasse para ela viraria pedra, né? Tem toda uma questão ali da beleza, de como a gente julga, de como a gente é julgada, essa pressão estética em cima da mulher, né, de estar sempre muito bem arrumada, cabelo muito bem alinhado, a maquiagem muito bem feita, né, comportamentos, falas. Então, sempre essa questão de ter um protocolo de como guiar, de como ser guiada, de como ser conduzida, e como a gente é algoz da gente mesmo, né, de mulheres, como a gente vai para cima de outras, né, tentando que a outra não seja mais bela que a gente, que não seja mais educada, mas, sabe, essa disputa que não faz sentido, e ela coloca na nossa cara isso, sabe, tanto metaforicamente nesse terror, que tem muita coisa lúdica. Realmente, ela vai trazer isso para dar essa amenizada num assunto tão duro, que é para a mulher e que é para a sociedade, e que a sociedade precisa enxergar o tempo todo o que está acontecendo, o que acontece com as mulheres dentro de casa, o que acontece com as mulheres na rua. E essa violência, ela vem em pequenas ações. Esse terror, ela vem em pequenas ações. Não é um terror visual, de que tu vai tomar susto, vai ter medo. Não, é o terror de ser mulher. Este é o terror constante de você estar andando na rua, sozinha, num lugar mal iluminado ou num lugar muito bem iluminado, né? E ser atacada. Ele tem 2 horas. E a Anita, ela vai guiar a gente com essa personagem, ela junto com esse grupo de mulheres da igreja, né, que quer ter um relacionamento, que quer casar com um dos homens, né, jovens ali da igreja, ter aquele casamento conforme Deus manda. Mesmo assim, sabe,
essas garotas tão delicadas, tão amorosas, tão devotas, elas são capazes de atrocidades. Então, o que te faz ser uma boa pessoa? O que te transforma em uma pessoa ruim, né? É muito bom porque ela vai trazer a Mariana nisso, se descobrindo essa Medusa, se descobrindo essa mulher que foi colocada em uma situação, sabe, em ações que não lhe cabiam, que foi imposta aquilo para ela, aquela maneira de alisar o seu cabelo, de se pintar, de cobrir as suas feridas, de cobrir as suas marcas, né, de ser bela, recatada e do lar. E ela não era assim. E ela foi descobrindo a partir do momento em que ela foi tentar fazer algo ruim, mas foi descobrindo a história de outra garota. E ela foi se identificando. Essas histórias elas foram mesclando. E isso é muito bacana, porque também vai trazer outra personagem, que é a Michelle, que essa mulher também está ali firme no seu propósito de ser uma boa esposa, de ser uma boa serva, que está ali e que é uma líder deste grupo, né? E quando ela enxerga, né, ou elas enxergam uma mulher que não se comporta da maneira como elas desejam, como elas acham que precisa ser, isso gera uma revolta, gera uma violência e gera um ato de atrocidade. E daí, como o caminho delas vai levando para o final, e ele simbolicamente mostra que falar, que romper, que gritar, né, vai fazer com que elas se soltem daquelas algemas, daquilo que elas estão sendo submetidas, é realmente muito bonito, né? E como as mulheres juntas, elas acabam gritando mais alto, elas acabam tendo força, elas acabam realmente tendo ali aquela posição de se impor diante daquilo, mas não somente juntas, vai ter aquela coisa de sozinha também, bora tentar. Tem alguns elementos ali que eu acho que sobra, o filme tem 2 horas, talvez se ele fosse um pouquinho mais enxugadinho ali, entre 1h40, ele conseguiria, porque às vezes a gente se perde se perde, realmente, a gente vai se perder um pouquinho ali no meio, com os nossos pensamentos diante daquilo tudo. Talvez a gente teria um pouquinho mais de força e chegaria com mais força no seu final se ele fosse um pouquinho mais curto. Mas eu entendo o porquê que ela coloca todos aqueles elementos ali no meio. E é muito gostoso ver terror brasileiro, é muito gostoso ver um terror feito por mulher. Então, eu aconselho muito que você assista. Eu falei muito aqui, mas tenha certeza aí que vai ter muitas coisas que vão te surpreender, que eu não falei muito mais aqui do que realmente seguia aí o roteiro. Assista no cinema, ele estreia agora no dia 16. Me diga que se você já assistiu, se você gostou, me conte o que você sentiu assistindo Medusa. Não esqueça de se inscrever e beijos.